Brasil nesse âmbito de me familiarizar com algumas novas startups que estavam atuando no setor público. E fiquei muito curiosa com essa expertise de desenvolvimento e seleção de talentos no âmbito da administração pública, porque me pareceu uma coisa muito diferente do que a gente estava acostumada, onde a seleção de servidores ela acontece normalmente ou por concurso ou de acordo com a discricionariedade do dirigente. Então me pareceu muito interessante conhecer uma nova forma de seleção e principalmente baseada em competências. A gente acredita que para entregar um serviço público melhor para a população brasileira, a gente precisa de pessoas e uma equipe altamente capacitada e diversa dentro dos governos. Por isso a gente desenvolve uma metodologia profissional de atração e seleção de pessoas, em que os governos vão alocar esses profissionais capacitados nas posições certas. Eu quis muito essa coisa dos trainees, porque a gente terminou uma primeira gestão em Niterói, que foi muito bem sucedida, de 2013 a 2016. E a gente tinha muita certeza de que a gente tem mais restrições no segundo mandato. E a gente se colocou o desafio de fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro. Os trainees vêm para a prefeitura com um diagnóstico de que a gente precisava pensar uma gestão mais inovadora. E que é a cara dos trainees, porque é isso, são pessoas que acabaram de sair das universidades, que estão conectados com o que tem de mais arrojado em termos de gestão, né, de tecnologia. Então, a gente queria trazer essas pessoas exatamente para dar um novo brilho para a segunda gestão. Vou trazer gente jovem, com boas ideias, com disposição, que vai me apresentar aqui um novo repertório de forma de atuar e de forma de ver o governo e o que a gente tem que fazer. A gente construiu um processo seletivo diferente do que a Vetor geralmente faz com outros governos. A gente construiu um processo seletivo junto com a Vetor, com um edital próprio para a contratação de 10 trainees. Tem uma lei aqui de contratação temporária e a gente buscou inserir o modelo do processo seletivo do Vetor, que consiste em teste online, entrevista de case, entrevista para mapeamento e avaliação de competências desses trainees, para dentro de uma lógica de contratação pública. A gente teve que criar uma cultura mesmo de se relacionar com uma organização que não é uma organização tradicional pública, né, para a seleção, e também não é uma empresa privada, então houve toda uma necessidade também de convencimento com outros atores que controlam a administração. Estivemos no Ministério Público, explicamos o nosso processo seletivo. Inicialmente foi uma surpresa, porque ninguém estava habituado a esse tipo de contratação, a esse tipo de seleção. Mas durante o processo nós contamos também com a ajuda do Ministério Público, que nos chamou para algumas reuniões e verificou que o processo contava principalmente com uma transparência muito forte. E quando eu conheci a Vetor, eu realmente fiquei muito confortável com a credibilidade que a organização me passou. Sempre transmitiram para mim que sabiam muito bem o que estavam fazendo, faziam uma escolha sobre selecionar pessoas por competências, capacitar pessoas em competências, o que é uma coisa inovadora no setor público, que só seleciona pela técnica, pelo conhecimento dos livros, enfim, por provas. E eles tinham uma estratégia inovadora de seleção. A nossa parceria com o Niterói foi extremamente inovadora, pois desde a sua concepção, a prefeitura já teve um olhar super diferenciado em relação ao que é gestão pública. E olhando para a turma de trainees, o que eu achei interessante é que a gente conseguiu um perfil de pessoa altamente motivado para trabalhar na gestão pública e promover a transformação social e também um perfil que tem várias formações. E ao trazer isso para a gestão pública, a gente percebe que trazer um engenheiro, administrador, o gestor, quem fez gestão de política pública, arquiteto, isso traz um olhar de diversidade para a modelagem, para a implementação das políticas, absolutamente fundamental.
atuando aqui na Secretaria Executiva, dentro de um projeto que chama Pro Sustentável, que é um projeto de infraestrutura, sustentabilidade e urbanização. Eu atuo em uma série de projetos ligados à implementação de medidas de cidades inteligentes em Niterói. Trabalho no Núcleo de Gestão Estratégica e a gente faz o monitoramento e aceleração de projetos considerados estratégicos na Prefeitura. Eu pude atuar em projetos de acompanhamento e aceleração de metas estratégicas, de formulação de programas e políticas, né, que aí tinham um impacto direto na sociedade. Além de todo o aprendizado técnico, né, eu acho que assim, eu tive a oportunidade de ter muito mais noção de tecnologia, até da própria gestão de projetos mesmo. Eu aprendi muito sobre questões práticas de direito administrativo, legislação, mas também aprendi bastante sobre articulação entre os diferentes órgãos da prefeitura e, sobretudo, sobre políticas públicas que são feitas para a população e pela população. Acho que a principal contribuição que eu pude trazer foi, primeiro, um olhar de fora para esses projetos e para o trabalho feito na secretaria, e depois disso trazer também uma visão multidisciplinar para os projetos. Acho que também aprendi muito que nem sempre você precisa reinventar a roda, às vezes só colocar dois atores conversando em torno do mesmo projeto já pode ser uma super inovação. Eu acho que eu tive uma visão levemente diferente das pessoas que estavam ao meu lado. Acho que eu pude trazer novas ideias e questionar as pessoas, para sair um pouco da zona de conforto. Foram muitas coisas. Primeiro, entender como a administração pública funciona, né? Respeitar os tempos, os prazos e ver o quanto é importante o planejamento para que as coisas saiam no dia e para que a gente possa atender a população da melhor forma possível. Eu aprendi que essa situação do ambiente político vai afetar, mas vai afetar porque é uma questão natural, né? Os representantes foram eleitos pelo povo e têm determinadas demandas a atender. Você poder visualizar, né, no futuro qual que é o impacto que você vai ter, qual que é o legado que você vai deixar para a cidade, eu acho que isso foi uma coisa que sempre me motivou muito. Eu acho que o que mais me motivou nesse período foi poder trabalhar com projetos que tinham um propósito e que geravam impacto social na cidade. E que estavam alinhados a essa gestão que tinha essa intenção de fato promover uma mudança. Do ponto de vista do gestor, trazer essa turma, como que é? A gente se sente super desafiado. A gente tem tentado fazer de empoderar, responsabilizar crescentemente e dizer, eu me colocar na seguinte posição, o que eu posso fazer para ajudar vocês a implementar esse projeto? E quais são os problemas e o caminho é esse, o objetivo final é esse. E tem dado muito certo. Eu conto, felizmente, com 2 trainees. A contribuição dessas 2 profissionais para o nosso programa é de um valor assim muito grande, a ponto de nós não conseguirmos pensar a evolução do programa sem a contribuição dessas 2 profissionais hoje. Para mim, é inspirador vê-los trabalhando, porque tem a questão não só da juventude, mas do engajamento com os projetos. Isso foi muito positivo no meu ponto de vista. O projeto de trainees, eu acho que tem ainda um espaço para crescer, assim, não só em Niterói, mas para fora, assim. A parceria entre a Prefeitura e o Vetor Brasil, para mim, foi excelente. A minha expectativa é que essa parceria continue por muitos e muitos anos, porque só trouxe vantagens para a produtividade técnica da prefeitura e uma produtividade em alto nível. Eles vieram trazer uma visão, um olhar novo, competente, bem formado, sobre questões, desafios que a gente já tinha. Nos ajudaram a implementar isso, quer dizer, não foi uma coisa meramente de formular novas ideias. Eles vieram ajudar a gente a tirar projetos do papel. Niterói tem se mostrado na vanguarda de gestão de pessoas no Brasil e no mundo também, e é um grande exemplo para os municípios e para os estados que querem inovar em gestão de pessoas e que querem inovar na composição de quadros dentro da administração pública. A gente também está muito feliz com essa inovação, a criação, realmente efetivação, institucionalização do programa de trainees no âmbito da Prefeitura Municipal de Niterói.